Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do nosso curso de WordPress passo a passo. O objetivo desse curso é ajudar pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de programação a colocar o seu primeiro site ou blog no ar utilizando esse poderoso CMS que é o WordPress. No decorrer do curso, você vai aprender todas as técnicas necessárias para criar um site profissional utilizando o WordPress. Como esta é a primeira aula, vamos ter uma visão geral do que será considerado no nosso curso. Nessa primeira aula, nós vamos considerar o que é o WordPress, para você entender um pouco melhor a respeito da ferramenta. Vamos ter uma apresentação do curso, mostrando o que será considerado em cada uma das aulas. E vamos iniciar então com a parte prática do curso de WordPress, com o download e a instalação do WordPress. O que é o WordPress? O WordPress é um CMS, que é uma sigla em inglês para Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. O WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo para a web. Foi desenvolvido em PHP, utilizando o banco de dados MySQL. O gerenciador de conteúdo, o CMS, como é o WordPress, torna fácil para você, depois que coloca um site ou blog no ar, fazer a inclusão de novas páginas, novos artigos, novos itens no menu, pois essas funcionalidades estão todas dentro do CMS, tornando mais fácil a sua utilização. Você não precisa escrever nenhum código para colocar uma nova postagem no ar, por exemplo, ou para incluir um vídeo dentro de uma página em WordPress. E nós vamos ver isso no decorrer do curso. Quais são algumas vantagens do WordPress? O WordPress possui uma grande quantidade de funcionalidades nativas. Quando instalamos a ferramenta, ela já carrega uma grande quantidade de funcionalidades para que nós tenhamos um site no ar bastante profissional. E ele ainda possui uma infinidade de plugins que estendem essas funcionalidades. Então, algumas coisas que o WordPress não faz nativamente, existem plugins para estender essa funcionalidade. O WordPress também tem a facilidade para a instalação de templates ou temas. Os templates são o layout do nosso site ou blog. Então, existem uma infinidade de templates, muitos templates gratuitos, outros templates pagos, e que podem mudar a aparência do nosso site completamente, de acordo com a nossa necessidade. E é bastante fácil colocar um novo template, nós vamos aprender isso no decorrer do curso. O WordPress também tem a facilidade para aplicarmos as técnicas de SEO. As técnicas de SEO são utilizadas para otimizar os sites, para fazer com que eles sejam encontrados pelos mecanismos de busca. Então, o WordPress possui excelentes plugins, muitos deles gratuitos, que te auxiliam na hora de aplicar as técnicas de SEO. Uma outra vantagem é que o WordPress está disponível em português. Tanto a instalação do WordPress está em português, como também a documentação do WordPress, você tem ela em português, fórum de discussão a respeito da ferramenta em português, então isso facilita bastante. E uma outra vantagem muito grande é que o WordPress é gratuito. Então você não precisa pagar nada para instalar o WordPress, criar o seu site. Isso facilita muito para você que está iniciando nesta área. Agora vamos à apresentação do curso. Esse nosso curso de WordPress passo a passo terá 12 aulas. Na primeira aula, na parte prática, nós teremos o download e a instalação do WordPress. Então hoje nós já deixaremos o nosso WordPress instalado e funcionando. Na aula 2 nós vamos aprender algumas configurações que são essenciais para que o seu WordPress funcione adequadamente, para que o seu site e seu blog funcionem de maneira adequada.
Na aula 3, nós vamos aprender a configurar o painel principal do WordPress para deixar ele com as ferramentas que nós mais utilizamos. Na aula 4, nós vamos considerar sobre o editor de texto avançado. Nós vamos colocar algumas funcionalidades que vão estender as funções principais do editor de texto do WordPress. Na aula 5, nós vamos aprender a criar os nossos posts, criar categorias e criar tags. Na aula 6, nós vamos aprender a criar páginas. Então, nós vamos criar páginas estáticas, o que às vezes é importante na criação do site ou do blog. Uma página, por exemplo, com o institucional da empresa, uma página com um descritivo sobre o autor, o dono do blog. Então, nós vamos aprender a criar essas páginas estáticas também. Na aula 7, nós vamos aprender a instalar e configurar temas, os nossos templates. Na aula 8, ainda tratando de aparência, nós vamos aprender sobre widgets e menus. Na aula 9, nós aprenderemos sobre como vamos instalar e atualizar os plugins do WordPress. Na aula 10, nós vamos criar um formulário de contato utilizando um plugin. Então, nós vamos fazer a instalação de um plugin que cria formulários e aí vamos criar o nosso formulário de contato. A aula 11 é uma aula muito importante do nosso curso. Ela vai nos ensinar a pegar todo o conteúdo do curso que está em localhost, criado em ambiente local, e nós vamos transferir o conteúdo do curso para a web. Lembrando que no decorrer do nosso curso, nós vamos fazer toda a instalação utilizando o AMP Server para rodar um servidor local. Nosso site vai ser feito em localhost. Se você ainda não tem o AMP Server funcionando, dá uma paradinha na aula aí, assiste o nosso tutorial, o link vai estar embaixo do vídeo, o nosso tutorial sobre a instalação do AMP Server. Instale o AMP Server, deixe o seu servidor web local funcionando e aí volte e dê continuidade à aula, porque senão você não vai conseguir dar sequência ao que nós vamos considerar aqui, porque tudo vai ser feito em localhost. Na aula 12, nós vamos instalar um plugin e vamos aprender a configurar esse plugin para fazer backup do nosso site. Muitas pessoas deixam de lado esse passo e acabam por algum problema no servidor ou por sofrer uma invasão, por uma brecha de segurança, perdendo todo o seu site. Se acontecer de termos um problema com o nosso servidor, tendo um backup, nós conseguimos voltar o nosso site ao estado que ele estava antes. Por isso, essa também é uma aula muito importante. Ao término do curso, o seu site terá condições de estar no ar, no seu domínio, com o passo a passo que você aprenderá aqui no decorrer das aulas. Vamos agora passar para a parte prática do nosso curso de WordPress, passo a passo. A instalação do WordPress acontece em 3 passos. No primeiro deles, nós vamos criar o banco de dados que será utilizado para armazenar as tabelas do WordPress. Depois nós vamos fazer o download do instalador do WordPress e aí em seguida vamos fazer a instalação. Vamos iniciar com a criação do banco de dados. Para criar o banco de dados é bastante simples. Nós precisamos acessar o nosso AMP Server, clicando no ícone do AMP Server, que tem que estar online, Ele precisa estar verdinho da maneira que está aqui. Vamos dar um clique e escolher a opção PHP-MyAdmin. Ele vai abrir o PHP-MyAdmin para que nós possamos ter acesso às funções de banco de dados. Então, nós só temos aqui os bancos criados nativamente na instalação do AMP Server. Nós vamos criar um novo banco de dados que vai ser utilizado para o nosso curso. Nós vamos clicar aqui na aba Banco de Dados e nós temos a opção aqui Criar base de dados. Para o nosso curso, nós vamos dar o nome do banco de dados de curso
WP, curso WordPress. E vamos clicar em criar. A base de dados foi criada. Agora, olhando aqui ao lado, nós temos o banco de dados curso WP. Basicamente, é o que nós precisamos fazer dentro do PHP MyAdmin para poder instalar o WordPress. Agora nós vamos fazer o download dos arquivos de instalação do WordPress. Para isso, nós vamos acessar o site em português do WordPress. O site é br.wordpress.org. Não precisa se preocupar em anotar agora, porque eu vou deixar o link abaixo do vídeo para que você possa acessar. Aqui no site do WordPress, todo em português, como vocês podem ver, nós temos a área de download. E aqui nós temos o link para a versão mais recente do WordPress em português do Brasil. Então vai ser aqui que nós vamos clicar para fazer o download do arquivo. O arquivo de instalação é bem pequenininho, então o download é relativamente rápido. Muito bem, agora que o download concluiu, nós precisamos abrir o arquivo, descompactar, porque ele está compactado, para poder extrair os arquivos da instalação. Então nós vamos aqui onde baixou o arquivo e vamos mandar extrair os arquivos. Então ele vai criar uma pastinha WordPress e aqui dentro tem todos os arquivos da instalação do WordPress. O que nós precisamos fazer? Precisamos pegar essa pasta, copiar essa pasta e precisamos colar dentro da instalação do WAMP Server. Lembra quando nós instalamos o WAMP Server, ele criou uma pasta WAMP? E a sugestão era criar no C. Então, dentro da pasta WAMP, nós temos uma pasta www e é nessa pasta que nós precisamos jogar a pasta do WordPress. Vamos colar aqui. E no nosso caso, para o curso, nós vamos renomear essa pasta para curso WP, mesmo nome que nós demos para o banco de dados. Então, essa é a pasta da instalação do WordPress que nós descompactamos e colocamos dentro da pasta www do servidor WAMP. E agora nós vamos para o terceiro passo, que é a instalação do WordPress. A instalação é bastante simples. Para instalar o WordPress, nós precisamos criar uma aba aqui no nosso navegador e acessar a pasta com os arquivos de instalação do WordPress. Como nós fazemos isso? Nós vamos colocar aqui localhost / e o nome da nossa pasta da instalação, que nós renomeamos para curso WP. E aí ele abre o arquivo para realizar a instalação do WordPress. Então, nessa página inicial, ele começa dizendo que vai precisar de algumas informações relativas ao banco de dados. Nome do banco de dados, nome de usuário, a senha do banco de dados e qual é o servidor de banco de dados. Então, como nós já criamos o banco, nós temos essas informações para prosseguir com a instalação. Então, nós vamos clicar aqui no botão e vamos dar sequência à instalação. Então, o nome do banco de dados, nós colocamos o nome de curso WP. E como a nossa instalação ela está em localhost, o MySQL é instalado por padrão com usuário root e a senha em branco. E o servidor de dados é localhost. O nosso MySQL também está instalado local
Então, o nome do servidor de banco de dados é localhost. Vamos clicar em enviar. Ele deu a informação de que você concluiu esta parte da instalação. Significa que o instalador do WordPress conseguiu conectar ao seu banco de dados e aí você pode dar sequência. Para dar sequência, basta clicar no botão instalar. Ele pede um título para o site. Nós vamos colocar curso WP. Um nome de usuário que vai acessar a área administrativa. Nós vamos colocar aqui o nome do usuário para facilitar admin, mas isso é meramente para o curso. O ideal é que você não coloque admin por uma questão de segurança. Quando o site está na web, esse é o primeiro nome de usuário que invasores tentam quebrar para poder invadir o site. Então, utilize outro nome ao invés de admin. Para efeito do curso, nós vamos utilizar esse nome. E aqui na senha, nós também vamos criar uma senha simples para efeito de acesso ao painel, mas o ideal é que você crie uma senha bem forte para que você não tenha problemas de segurança. Como eu botei uma senha bastante simples, ele me pede para confirmar o uso de senha fraca. E aí eu vou colocar aqui o endereço de e-mail para podermos dar continuidade. Nesse campo você vai colocar o e-mail do administrador do site. E vamos clicar em... vamos deixar marcado aqui, permitir que mecanismos de busca indexem este site. Isso significa que, aplicando corretamente as técnicas de SEO, os mecanismos de busca vão conseguir enxergar esse site para posicionar ele nas pesquisas. E vamos clicar em instalar o WordPress. Pronto, está finalizada a instalação. Como vocês puderam ver, é bastante simples. Nosso WordPress já está instalado. Nós vamos clicar aqui em Login. E aí precisamos colocar o usuário e a senha criadas durante a instalação. O usuário que nós utilizamos foi admin e a senha criada durante a instalação. Então, nós conseguimos acessar o nosso painel administrativo do WordPress. Significa que o WordPress está funcionando perfeitamente. Inclusive, se quisermos, nós podemos até ver o site como ele está com a versão padrão, o layout padrão que ele vem instalado, né, com o tema padrão. Depois nós vamos aprender a alterar, configurar esse tema. Então, o nosso WordPress está instalado e está funcionando. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer algumas configurações que são essenciais para o bom funcionamento do nosso site em WordPress. Se você teve alguma dúvida nessa aula, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade de deixar o seu comentário aí abaixo do vídeo, que nós teremos prazer em responder. Muito bem, pessoal, nós ficamos por aqui na primeira aula do nosso curso de WordPress passo a passo e até a próxima aula.